Olá, eu sou Jessie Queiroz, escritora, leitora e estudante incansável. Seja muito bem-vindo a mais um diário de escrita. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como surgiu a ideia do meu primeiro livro e como foi o processo de construção dele até agora. Então agora chegou a hora de você matar a curiosidade sobre a história do Mateus e da Fernanda. Bem-vindos à versão estendida do diário de escrita. Eu já tinha partilhado algumas coisas no Instagram conforme a história foi avançando, mas aqui eu vou trazer tudo de uma forma mais estruturada para vocês. Quando eu decidi que ia escrever, que ia mesmo entrar no universo de escrita com esse chamado que eu estava sentindo do Senhor, eu comecei com um caderno. Eu peguei o caderno porque a proposta era só eu listar todas as ideias que eu tinha tido ao longo do tempo e como que eu ia, para eu começar a pensar em como que eu ia colocar cada uma delas em prática. E o que aconteceu é que eu fui escrevendo cena após cena, após cena, após cena da história da Fernanda, e o negócio foi tomando uma proporção tão grande que eu falei, não, eu preciso começar por essa história, mas eu tô começando a ficar muito perdida escrevendo assim, de uma forma aleatória. Porque aí o que estava acontecendo é que eu estava descrevendo uma sequência de acontecimentos, de situações que não necessariamente iam levar ela a avançar mesmo no crescimento dela. Por isso que eu dei uns passos para trás, voltei na estruturação de personagem, fiz toda aquela questão do Notion que eu falei para vocês no último vídeo. E a partir daí comecei a escrever a história em si. E aí foi interessante que no meio do mês de NaNoWriMo, né, no meio de novembro, que eu tinha avançado, eu tava com 15 mil palavras, eu tomei uma decisão que mudou por completo o ritmo da história. Porque qual que era a ideia inicial? Eu ia começar, de fato, essa história 10 anos atrás, quando ela descobriu a gravidez, ia narrar toda a questão do retorno dela para casa, o retorno dela à fé, a reconstrução dos relacionamentos que ela deixou para trás, tudo que ela deixou partido no caminho. E aí ia chegar nos dias atuais, e aí ela ia conhecer o par romântico dela, e aí as coisas iam avançar do ponto de vista do romance em si, antes de seguir para o restante da história. E aí o que aconteceu? O protagonista, ele tinha um papel tão importante na história e ele tem as próprias lutas, ele tem as próprias questões dele, que eu achei que ia ficar muito distante do começo da história para os leitores conseguirem se conectar com ele também. Embora com a personalidade magnética que ele tem, as pessoas iam se conectar com ele de todo jeito. Mas essa distância de uma coisa para outra estava começando a me incomodar. Então, o que eu fiz? Todas essas 15 mil palavras viraram cenas do passado, estão guardadas ali bonitinho. Então, elas viraram cena do passado e eu comecei a história do presente. Então, eu desloquei a linha do tempo do início da história. Em vez de contar um pedaço desse tamanho, eu encurtei para um pedaço desse tamanho. Claro que aí tem algumas coisas que surgiram que eu preciso ajustar, porque eram coisas que estavam muito bem explicadas no crescimento dela, começando de outro ponto, que precisa aprimorar aqui para ficar mais claro para os leitores. Eu estou vendo isso no retorno das leitoras beta. E aí, então, começando a história daqui, eu consegui fazer uma boa introdução para ela, a introdução do conflito central dela. E pouco tempo depois, poucos capítulos depois, tem a introdução do personagem dele com os conflitos e o problema dele. Então, é o tipo de decisão que muitas vezes você vai precisar fazer como autor. E aí, como eu tinha dito, a questão não depende muito se você é arquiteto ou jardineiro. Você vai precisar tomar algumas decisões de enredo que às vezes vão jogar fora as cenas inteiras. Ainda que as minhas não foram completamente jogadas fora, porque de fato fazem parte da história do passado da protagonista, que é a Fernanda. E vou contar uma curiosidade para vocês. O Mateus, todo o retorno que eu tenho, até agora na verdade teve um leitor beta que não gostou muito dele de cara e que precisou de um tempo para se acostumar com o jeito dele. Mas, no geral, as pessoas amam o Mateus. E isso foi uma coisa que mudou o rumo da história também. Porque, originalmente,
o Mateu não era o par romântico da Fernanda, ele não ia ser o protagonista. O papel dele ali era de dinâmico, era um colega chato de trabalho que ia virar amigo da Fernanda e ajudar ela a superar algumas questões e tal, mas só, era esse o papel dele. Mas a pessoa tem uma personalidade tão forte que conforme eu fui escrevendo as cenas, eu mesma comecei a ficar em dúvida. Eu falei, poxa, mas será que a Fernanda não se interessaria mais pelo Mateu do que pelo protagonista original, né? Do que pelo Henrique, que já tinha um nome também, menino? Será que ela não se interessaria mais pelo Mateu do que pelo Henrique? Embora o Henrique seja um personagem muito interessante também, ele tem as complexidades dele, mas o Mateu tava roubando a cena do negócio. Então eu peguei e carinhosamente removi o Henrique dessa história. Ele sumiu, não vai ter triângulo amoroso nem nada desse tipo, né? O Henrique foi tirado dessa história. Ele vai ganhar a própria história de amor dele, mas é isso, o Mateu ficou. Ele dominou o negócio. E foi um momento que ficou claro pra mim que os personagens têm vida própria. Você tá ali descrevendo cada um deles, pensando na personalidade, estruturando várias coisas, mas na verdade mesmo, eles que se mostram pra você e contam o que eles querem que você diga da história deles. Então, o processo de escrever a história, né, a mente criativa do escritor, ela acaba funcionando nesse sentido de você conhecer quem são aqueles personagens ao longo da escrita. Acho que mesmo, não sei, eu teria que conversar com um escritor arquiteto para saber disso, mas acho que mesmo um escritor arquiteto, ele tem algumas coisas de processo de descoberta ao longo da escrita, né? Então, isso assim foi o ponto mais evidente para mim, né? O desenvolvimento do Pedro também foi uma coisa diferente. O Pedro é o filho da Fernanda. O Pedro, ele ia começar a história, nesse ponto da história, com 9 anos de idade. Mas a personalidade dele não é de uma criança de 9 anos de idade. Então, mesmo isso foi migrando, o personagem dele também foi ganhando novos contornos ao longo da história. Agora, o grosso da história tá pronto. Eu terminei em 13 de janeiro, pouco antes de ir para o retiro da FEFIC. E aí deixei o texto descansando por um mês, acho que um mês e uma semana mais ou menos, e revi. Peguei e editei parte por parte de cada uma das cenas, aprimorando algumas coisas, tirando outras, para deixar o texto bem trabalhado, o mais bem trabalhado que eu conseguia naquele momento, para mandar para as leitoras beta. E na minha insegurança, eu sei que eu extrapolei um pouco no número de leituras betas, porque eu queria ter a maior quantidade de feedbacks possível para esse meu romance de estreia. Então eu escolhi uma amiga que não gosta de ler, ela não tem o hábito de leitura, uma amiga que não gosta de romance, porque eu queria que eu queria uma visão um pouco mais neutra, né? Porque eu sei que a gente, como leitora de romance, a gente tem uma tolerância a passar por cima de alguns detalhes se a gente gosta muito dos personagens. Então eu queria uma visão um pouco mais externa para falar assim, ó, não gostei da forma que isso foi escrito, isso daqui achei fraco, né? Eu queria alguém que tivesse esse olhar crítico e eu sabia que essa amiga ia fazer isso com carinho, com cuidado, mas que ela ia fazer, que ela ia observar esses pontos de falha. 3 leitoras de romance que amam romance, para ver o que elas iam gostar mais de cada ponto da história, se a história tinha uma boa aderência para esse público. E 2 apaixonados por distopia e fantasia, ou seja, que tem um olhar completamente voltado para outro estilo. É arriscado? É arriscado, eu sei que é, porque aí levanta muitas questões que não necessariamente vão ser pertinentes para eu modificar para a versão final do arquivo. Mas ainda assim, eu tomei esse risco. E foi muito rico o retorno que eu tive da maior parte dos leitores beta até agora. Tem pessoa que não gosta da Fernanda no começo? Tem. Tem gente que odeia o Mateu no começo? Tem, um só, mas tem. Tem pessoas que acham o Mateu muito mais importante que a Fernanda na história toda? Tem. Tem pessoas que gostaram mais dos personagens secundários do que deles? Tem também. Então tem uma variedade de olhares
para os escritores beta, que eu vou tentar incorporar a maior parte deles, né? Aquilo que eu acredito que vai enriquecer a experiência final de vocês, eu vou incorporar na próxima revisão. Então, vou incluir as coisas que eu já pensei que tem que mudar, porque conversando, muitos dos meus leitores beta são amigos próximos ou são pessoas muito próximas da família. Então, teve algumas observações que essas pessoas fizeram que eu já falei, não, isso tem que mudar. Isso realmente vai precisar ter uma alteração importante na história. Então, eu já listei alguma dessas coisas, eu não voltei para o texto, porque senão eu sei que a minha tentação era começar a mexer nele agora e tudo. Então, eu só fiz a anotação dos pontos que eu já quero mudar, que eu sei que vão ter transformação na história. E vou recolher todos esses feedbacks e ver o que vai ser aplicável à mudança e o que não. O que é uma coisa de, não, é perfil de leitor, é uma observação que tem a ver com esse perfil de leitor, de fantasia, de distopia, não é uma coisa que se aplica tanto para o romance. Ou até mesmo tomar decisões, porque é isso também, né? Dentro da escrita você vai precisar tomar algumas decisões. Assim como eu decidi abandonar a narração sobre como foi o retorno dela para a igreja, para começar no momento em que ela já está mais firme, eu vou fazer escolhas também com relação a essas propostas de mudanças. Algumas coisas que os leitores falaram me deixaram mais firme com a minha escolha no texto. E algumas realmente me fez falar, olha, não, acho que com essa adaptação proposta vai ficar melhor. Então, a gente vai precisar fazer esse balanço, né? Fazer esse tipo de escolha que pode ser escolhas mais ou menos arriscadas de acordo com o perfil de público que você vai atingir também. Hoje o texto está com 32 capítulos, mais um pequeno epílogo. Provavelmente esse número de capítulos vai mudar, porque em muitas partes os capítulos estão longos. Minha ideia é quebrar ele em capítulos menores, quebrar algumas cenas para distribuir melhor ao longo do texto. Então, provavelmente o número de capítulos vai aumentar bastante, mesmo que a quantidade de palavras não aumente tanto, eu espero. Porque ele já estava, quando ele foi para a leitura beta, ele já estava com 108.616 palavras. Então, ele está dentro de um formato A5, ele já está com 400 páginas, já é um livro grande. Então, eu quero tentar não aumentar muito mais esse número de palavras, tentar reduzir algumas coisas, quebrar em capítulos menores para deixar mais interessante a leitura, para fazer o avanço dela ser mais fluido. Ainda assim, a minha ideia é terminar essa revisão principal até o meio de junho, no máximo, para mandar ele para leitura crítica, que aí vai ser uma leitura mais especializada para ver quais são os pontos de estrutura de história que precisam modificar, ou que precisa de aprimoramento, ou que tá bom, que pode brilhar mais de repente. Então, para fazer essa leitura mais especializada, e talvez uma ou duas leitoras betas novas para ter esse olhar mais fresco para o texto. E aí, em setembro, ele vai para a revisão de português. Eu consegui antecipar, ao invés de outubro, antecipar para setembro a revisão de português, para tentar fazer o lançamento em outubro ao invés de novembro. Então, essa já é uma novidade. E agora é com muita alegria que eu compartilho com vocês a sinopse prévia, pelo menos, do livro 1. Aos 35 anos, Fernanda já enfrentou muitos desafios. Criar Pedro sozinha nunca foi fácil, mesmo com o apoio da família, mas ela se orgulha do adolescente carinhoso e responsável que seu filho se tornou. Apesar dos fantasmas do passado, ela se apega à certeza do amor de Deus e do novo tempo de paz que ele lhe prometeu. Ela já havia aceitado que isso não incluiria formar uma nova família. Decidida a não se deixar iludir pelo próprio coração, mantinha-o bem fechado. Já Matteo, um italiano que carrega suas próprias lutas, acaba de chegar ao Brasil e se vê em meio a uma fase difícil, tentando equilibrar responsabilidades e uma dor pessoal. Em busca de algo que distrai sua mente sobre o turbilhão que ele vive, ele é atraído por uma oportunidade de trabalho que poderia ser sua válvula de escape. E, sinceramente, ele não tem tempo e energia para mais nada, especialmente para um relacionamento. Mas e se Deus tivesse outros planos para eles? Será que seriam capazes de se abrir para o novo amor? Ou as dores de ambos os impedirão de viver algo novo? Eu espero que vocês tenham gostado da sinopse e quero que vocês me contem nos comentários o quanto vocês estão empolgados para conhecer mais sobre a Fernanda e o Matteo e a jornada que eles vão enfrentar
até o fim dessa história. Eu quero partilhar com vocês ao longo do diário de escrita também como foi o processo de edição de cada parte do livro, como foi meu aprendizado em torno disso tudo e, quem sabe, já partilhando mais um segredinho ou outro para vocês ficarem mais curiosos sobre o desenvolvimento dessa história. Muito obrigada mais uma vez por partilhar do seu tempo comigo e até a próxima!